anos 80 que a gente ainda não era nascido. Então. Vamos introduzir mais um tema. Eu nem sei se vocês comentaram, né, essa questão tão delicada no canal de vocês, mas tá aqui no nosso roteiro, então vamos, né, tocar o barco, que é com relação a Juliana Oliveira e o Otávio. Comentaram? Então eu quero saber a opinião de vocês, mas assim, né, só contextualizando pro pessoal de casa, e acho que vocês vão ter a mesma percepção. A denúncia dela é legítima. Acho que o áudio do Danilo Gentili que ele mostra fica bem evidenciado que ela ficou extremamente magoada com o que o Otávio Mesquita fez com ela. Mas o fato dela ter vacilado, pisado na bola com o Danilo, as pessoas não estão dando moral para a denúncia dela. Tanto é que se você abrir a página de comentários, 200 falando mal dela, lembrando do que ela denunciou. Só que ela foi entrar numa história com o Danilo completamente injusta, né? Pra mim, ela foi mau caráter com o Danilo, né? Essa é uma opinião particular minha. Mas as pessoas não estão dando moral. Vocês acham que esse é o cenário que eu descrevi? Vamos separar duas coisas aqui, os Link Vipers, Natizers e todos nós. Importantíssimo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sim. Essa frase é perfeita. Ela foi escrota, mas ela também foi vítima de um abuso. Tipo, a denúncia dela já foi legítima. Assim, é legítima. Ela, Otávio Mesquita, não tem nem o que dizer sobre isso, quanto a isso. Sempre foi um bosta. Não, sim. Agora, a questão dela com o Danilo, aí é um outro assunto que a gente tem que entrar, que aí ela já foi num lugar de a galera falando de ingratidão. Deslealdade. E mentirosa, né? Porque, tipo, o Danilo, ele literalmente conseguiu desmentir tudo que foi dito. Ela falou que... Categórico, né? Quem diria que eu ia ficar do lado do Danilo Gentili em alguma treta? Gente, eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Não tava no meu bingo de 2025 ficar do lado do Danilo Porque, Gentili, mas assim, fiquei do lado 100%. Ele fez 50 minutos de vídeo no Instagram mostrando todos os áudios e áudios de ligação de vídeo que eles fizeram. Todo o recibo possível, né? E ela, tipo, saindo da boca dela falando assim... Porque eu sou preta, porque eu sou pobre. Não, Gente, e pior pra mim foi, tipo assim, ela falando da boca dela, tipo, não, vocês não me ajudaram porque vocês não sabiam disso, eu não falei nada pra vocês. Antes, né? Exato. Antes, eu não falei nada, tá tudo bem, agora eu vejo que eu não tô sozinha, que vocês vão me ajudar, não sei o quê. Ela falando isso no áudio em 2020, e agora ela falando que todo mundo sabia, que ela já tinha falado pra todo mundo e ninguém tinha ajudado até 2020. O meu problema todo foi que na hora que ela foi, tipo assim, descoberta, né, nas mentiras, ela não deveria ter feito um outro vídeo peitando. Eu falei isso aqui, advogado de porta de cadeia. Ela deveria ter no máximo, gente, eu me expressei errado. Tipo, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei mal. Mas o que eu quis dizer foi isso e isso. Vocês acham que ela quis trocar o apoio de uma causa, de um movimento feminista, uma pauta racial, um movimento negro? Ela trocou tudo isso, que pode ter a sua representatividade, por uma amizade leal, verdadeira, né, tocável, palpável. Porque eu acho que ela foi muito mais, eu vou jogar com a massa e vou colocar um amigo real, verdadeiro, como numa condição... perturbada, amargurada. Não, ninguém eu discordo. Ninguém é amargurado de mentir a esse ponto. Desculpa, vocês dão a opinião de vocês aqui. Mas é assim, você ajudou a pessoa, aí a pessoa tá perturbada e fala que você não ajudou porque ela é preta e pobre? Não, mas ela falou no áudio há muito tempo, falando, Danilo, por que você não me ajudou? Aí ele explicou. Não, ele nunca falou isso no áudio, Gi. Não, ela mandou um áudio falando, não, Danilo... Não mandou, Gi. Não mandou. Negócio que ela fala assim, você apoiou a Dani porque ela é... branca e eu sou Gi, preta? você tá confundindo. Por isso que eu tô falando. No áudio não existe isso. Isso é ela no vídeo. No áudio, em nenhum momento, não existe isso que você tá falando. Posso falar de coração? Eu acho de verdade que, tipo assim, principalmente com pessoas um pouco mais velhas, a gente tem que... Quando eu digo mais velhas, pessoas que têm mais de 40 anos. Sim. Que não são da nossa geração, né, 35 para baixo. Que somos jovens, que crescemos ali com a internet a vida inteira. Os termos da militância hoje, as coisas de verdade, as minúcias... As pessoas, elas militam sem saber as coisas. Eu vou dar um exemplo, tipo assim, as pessoas ainda acham que, tipo, o ser trans tem a ver com sexualidade. São minúcias muito curtas que quando a gente, tipo, tá vivendo isso intrinsecamente na internet, eu e Isadora, a gente faz vídeo pra milhares de pessoas assistindo toda semana, então a gente tem que saber todo o termo da militância, tudo certo e tal. Eu acho que se você não tem uma pessoa... Igual eu fui pra Isadora, igual ela foi comigo, que a gente se pegou uma na mão da outra pra gente realmente se desconstruir por completo, pra gente viver essa vida junto na internet que a gente tem hoje, muitas coisas podem ficar mais corrosivas na mente do que realmente ajudando nesse lugar. Então eu acho que a militância, ela é feita de forma exacerbada e errada, ela pode de verdade envenenar uma pessoa pra acreditar, mesmo que pareça que tem dolo, não ter, que aquilo foi feito com ela. Que um socorro não foi prestado porque ela é preta, que alguma coisa não foi feita porque ela é mulher, sendo porque que ela não deve foi. ter passado por tanta coisa na vida que isso é verdade, mesmo que tipo, não aconteceu porque ela é uma mulher preta e pobre, tipo assim, que ela... Uma mulher de quase 50 anos, preta,
pobre, que passou fora por do muita Se fudeu coisa. muito. ela já se fudeu muito Claro. nesse lugar e por causa disso. Exato, então pra ela, tipo assim, nesse lugar dessa dor que ela tá vivenciando agora tudo de novo, isso veio tudo atropelado Sim. e ela acabou confundindo as coisas, que nessa situação ela também colocou uma coisa que Vocês acreditam nisso? eu acredito de verdade nisso. Sim. Porque... Não acho que é dolo 100%. Não acho que é Eu já 100%. discordo, mas tudo bem. Aham, Aqui a não opinião acho. de vocês é que Não vale. acho. A gente Não, pode discordar, mas É eu não acho. facilmente provado. Aliás, o facilmente movimento provado. negro inteiro tá contra ela, né? Sim, É porque é uma questão muito séria, porque, tipo assim, todo mundo tá, a todo momento, pessoas que são contra militância e coisas do tipo, estão a todo O momento famoso mimimi. preparados mimimi. pra falar, tá militando errado, mimimi, ai, reclama à toa, e não sei o quê. Então, quando a gente vai usar uma pauta racial, principalmente, que é tão importante, que, assim, muitas pessoas, né, sofrem muito com isso, que é muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado. Claro, com Tem que certeza. tomar muito cuidado, porque se você usa de forma errônea, vai todo mundo falar lá, ó, Tem mais pessoas. lá, ó. É tão tem mais delicado. pessoas- mais uma pessoa Não, Tem concordo. mais pessoas pra dar tiro que pra dar flores. pra dar flores. Sim. Então, E tem não, que e é tomar tão muito delicado cuidado. que ao mesmo tempo que... Perfeito, agora concordei. Só que ao mesmo tempo que é tão delicado, um erro numa militância, você acaba com a vida de uma pessoa e às vezes de forma inocente. Sim. Então, por isso que esse peso é tão forte pra quem erra quando vai militar. É. Ah, fui assediada, mas foi mesmo? Cadê? Aí não Só foi. que- só Não que- tô falando só que é o caso calma lá. dela. Vamos dar um exemplo aqui, só uma coisa. Eu entendi o seu ponto. Só que a gente não pode pegar um caso isolado de um homem extremamente poderoso, de uma das maiores emissoras do Brasil, que tinha como se defender, prontamente o fez e foi ouvido, porque tem carreira, tem pedigree, e comparar, ela pode fuder a vida de um homem. As denúncias falsas de crimes desse tipo, que são imputados em pessoas de forma ruim, com dolo, não é nem 1%. Então, a gente ouvir as vítimas sem a gente questionar nada, principalmente nesses crimes sexuais contra a mulher, não tem que ser Questionar tem que ser questionado, Não mas tem não que ser pode questionado, a chegar gente e dar tem um que só veredito. Só Não. ouvir e vamos ver, vamos Vamos botar as ver, provas. bora pra Vamos frente. ouvir, E vamos vamos ver as analisar, provas, vamos exato. olhar, entendeu? Agora que Tipo, não dá, denunciou é verdade. Não, Porque quantos não é casos são é mentira? denunciou, Mas não é nem 1%, olhar. Bruno. Você fez essa conta? Mas Existem- é um fato. são fatos, CNJ. é. Não, estatística. mas tem São essa estatística? estatística. Então vamos dar esse Tem, Google, pode, vamos dar o pode Google. ver. Estatística. Quantos por cento? Porque eu falo aqui todo dia, Nath, todo Aham. dia que eu e a gente apresenta, semana passada mesmo a gente viu um caso de uma ex-Big Brother, o Antônio Rafalski. Aham. Mas, ó, o caso do Antônio não é que era mentira. Não, pra justiça é mentira. Não, Sim. não é. Ela não provou, Não. ele se defendeu Era por falta de provas. Não Acabou. quer dizer que era mentira, então. e não quer dizer que é verdade. Então, por isso foi arquivado. Se aparecer mais prova, desarquiva. Quando aparecer, a gente muda a opinião. Sim, Enquanto isso, ela é uma mas não- mentirosa. Mas não é que a menina mentiu, é que não tinha provas suficientes. Por isso que foi arquivado. Então, enquanto isso, não é verdade. É simples. Foi arquivado por falta de prova. Diferente de ser absolvido. Absolvido é quando não foi e- a pessoa. Não, ele não foi condenado, ele foi Sim, muito foi pelo contrário. arquivado. Ela mostrou. Não, mas tudo bem, o caso aqui não é do Antônio Carrafalski. Eu digo o seguinte: tem que ter muito cuidado. Você está dizendo aí de 1% e tal. É Esse menos 1%. de 3. É menos de 3. São inferiores a 2,28%. Esses dois têm que ser levados 100% em todos os casos. Porque um cara que tem a sua vida destruída por uma denúncia mentirosa já é suficiente pra gente ter o triplo de cuidado quando a gente ouve uma denúncia. Onde Mas foi? você acha que isso é pra... Um cara que pode ter sua vida no negócio, a gente Sim. tem que ter o triplo É o de mesmo cuidado caso da pra 98% das mulheres que... Se foram fosse um caso em 300 milhões. Porque é o mesmo caso da pena de morte. Você matou um único inocente. Acabou, tá errada a pena de morte. Porque esse único teve a sua vida destruída. É isso. Mas É o mesmo caso. Por isso Mas tem, você tá tem indo que pra analisar Mas- muito mas Mas é sério. o que a gente tá muito- falando. Quando a gente escuta uma denúncia, a gente tem que ouvir a pessoa. Lógico. A gente tem Até que porque a ouvir gente e não ir é juiz atrás. de nada. Não é a Eu, gente você. que vai dar. Não é a Lógico. gente que vai dar nosso veredito. Só que a gente tem que eu tô falando apoiar e assim, ouvir vítimas que nunca foram ouvidas. Com certeza. Essa é a questão Mas eu não toda. discordo disso. Quando a pessoa chega com a denúncia primeiramente falando, a gente tem que apoiar essa pessoa, ouvir o que ela tem a dizer e dar a ela o suporte que ela precisa para levar esse caso Lógico. à justiça. E aí esse caso da justiça vai ser Investigado. da Onde forma que foi? que Tem ser. câmera de segurança? Entendeu? Cadê? Você Mas fez nós, isso? em primeiro momento, até que seja provado que a denúncia foi falsa ou algo do... a gente tem que estar do lado da pessoa. Tem que ouvir a pessoa, Ouvir óbvio. a pessoa e dar apoio pra ela. Porque Lógico. é muito difícil de uma mulher ou uma pessoa que foi vítima Não, isso eu de concordo. violência Nada com sexual Isso eu e vir concordo. na frente e denunciar. É muito difícil. O que eu não posso é ouvir uma denúncia e falar, esse cara é um safado. Como é que ele fez isso? Nossa, você tá precisando Só do quê? que geralmente, quando a mulher já se empodera, se a gente pode ver em casos
mais recentes, assim, quando as pessoas se empoderam pra conseguir fazer uma pessoa cair, geralmente tem outras vítimas que também estão ali dando força. É porque geralmente é assim, chega uma quase nunca é um pessoa caso e isolado. aí isso acaba influenciando outras pessoas, dando força pra outras pessoas, coragem pra outras vítimas Claro. também virem falar. Então muitas vezes isso acontece também, de essa primeira denúncia ser corroborada com várias outras denúncias. E trazendo pro caso da Juliana, essa besteira que ela foi falar do Danilo Gentili, aí vocês acreditam que influenciado, não, eu já não acredito, isso Você acha fez... que teve dolo 100%? Eu acho que ela foi mau Você caráter. acha que teve dolo 100% e que ela foi burra o suficiente de achar que, tipo, assim, não que ia ele não ia ter falar prova? porra nenhuma? Eu acho que ela jamais imaginou que ele tivesse tudo gravado depois de 10 anos. 10 anos ninguém tem nada gravado, mas ele foi tão malandro que ele tinha. Essa é a minha opinião. Mas independente disso, vocês já deixaram a posição de vocês, Não, eu tenho sim, a minha. perfeito. O que eu quero dizer é o seguinte, independente de quem tá, se ela foi maldosa ou se ela foi levada pela militância, Aham. o Otávio Mesquita ninguém fala. Ninguém tá falando do Otávio Mesquita. Isso aí, É isso que é o importante, né, aqui agora, né, o denunciar, o cara que é o réu do caso, né? Ninguém tá falando sobre isso. É que vira um grande círculo entre a produção e o Danilo Gentili. Aí eu acho que a gente agora devia, tipo assim, tá, passamos aqui, ela falou umas besteiras, falou uns negócios Prestou ali que não depoimento tão ontem, né? certos, beleza, mas a denúncia dela é essa. A denúncia dela tá Que é o mais importante. plenamente Que é ao vivo, correta. todo É, mundo no viu. tribunal da lei, ela não está, o Danilo Gentili não está processando ela, nem ela. Tipo Não. Não, ele é uma Eu Eu questão falei dos que é uma coisa dois. de moralidade. O que é mais dos dois, importante? Uma é. coisa de moralidade que nem crime é, ou um crime sexual. Ou crime sexual que foi, tipo assim, cometido na frente Porque de todo pra mundo. mim, violência sexual é pior que homicídio. Porque você vai viver pra sempre morta, sabendo, igual essa menina. Você pode ter certeza, porque há 10 anos ela sofre, tanto que o amigo dela falou no Ratinho, quando o Ratinho quis acabar com a vida dela, ao vivo, o amigo dela teve coragem, ali foi macho, viu? Falar, olha, a Juliana sempre reclama disso desde quando isso aconteceu. Isso sempre incomodou ela. Sempre. Eu já fui vítima de, né, tipo, pedofilia. Não muito Sim, grave, sim, sim. eu fui, um homem Importunação encostou, sexual. importunação sexual. Encostou em mim quando eu tinha 11 anos, sem meu consentimento, e eu nunca esqueci. Eu também. E não é nem o mais grave, obviamente. Nossa, que tristeza falar isso. Que sorte a nossa de não ser as vias de fato mais traumático de tudo. Mas é vívido. Eu lembro da cara dele até. Eu fico Você imaginando nunca quando é esquece. pior. Ainda mais nela, que foi num lugar de trabalho que você literalmente não tá esperando. Você tá esperando ser uma piada do Batman. E o cara te encosta todo, e você tem aquela filmagem, depois você fica dando replay. Gente, será que eu fiz alguma coisa? É tão pesado, então eu fico imaginando como que deve ser esse sobrevivente sexual dos mais dos grave. mais graves casos. É realmente... Não, Ela isso aí só não dá fica nem com pra muita- mensurar. Aí a pessoa ainda sente vergonha, porque fica imputado pra gente que é culpa da pessoa. Porque foi colocado na nossa mente. Mas que aí a as culpa é pessoas da pessoa. questionaram, por que demorou tantos anos? Eu falei, gente, o negócio é o seguinte, Eu demorei crime 10 anos contando sexual... meus pais que aconteceu. Eu nunca contei. Crime sexual, no Brasil hoje, ele só começa a contar a prescrição quando você vai lá na delegacia e fala, relata, né? Aham. Começa a processar o seu agressor. Por quê? Os psicólogos, todo mundo já sabe que a mulher não consegue falar, porque tem vergonha dela mesma, Aham. tem vergonha das pessoas, tem vergonha de ser julgada, Sim. ser apontada. Então, por isso que é quase imprescritível os crimes de violência sexual no Brasil. E por que tem que punir mais? Porque não param de violar nossos corpos, gente. Não É. param. É sempre todo só dia com as todo, mulheres, tempo estatisticamente é sempre só mulher que morre por ser mulher. É sempre só violência doméstica. 90% dos casos, pra mais, é do homem para a mulher. Importunação sexual, 100% dos casos é do homem pra mulher. A gente tem... E ao mesmo tempo, aí eu sempre venho aqui com Feminicídio. o outro Eu acho lado. que advogado de aço. Não, não é advogado. Eu trago aqui, por exemplo, o pessoal. Eu concordo, não tô discordando dos fatos, Aham. pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo, o pessoal até descredibilizou o que ela fez, porque ela também tinha comportamentos de tocar nos participantes E e, é tal. isso E o que a Danilo galera fala no esquece. vídeo, né? Ela enfiou o dedo no meu cu. E se eu enfio o dedo no cu dela, porque ela me deu o direito de fazer isso daí, e deu mesmo, a partir do momento que você toca no corpo do cara, sem o consentimento, ele podia ter brincado de volta. Só que eu não fiz. Então hoje eu seria, além de ser um racista, por não tê-la ajudado, por ela ser preta e pobre, hoje eu seria um assediador também. Aí que, meu filho, aí ninguém, né? Então até isso ela deu, não diria azar, mas... as pessoas não estão olhando o caso dela com boa vontade. Eu vejo dessa maneira. E eu sou chato, eu leio o comentário mesmo. Passo ali... As pessoas não são uma série de fatores que vão na contramão diante de uma denúncia completamente Vocês legítima. acham, de Mas ainda bem que advogadas quem- da bancada, vocês acham que isso pode atrapalhá-la
a coisa com o Danilo. Nada a ver. Atrapalhada no nada a quê? ver. Não. No processo No judicial, processo- não. No processo não. Outra tem coisa, nada. comentário de internet não é juiz. Pra ser juiz tem que fazer direito, estudar. Aham. Mas na tem TV passar no acabou. Esse curso. negócio dela com o Danilo não vai influenciar em nada no processo. Não no processo, mas No na TV processo. acabou. Na Não, TV. Tô falando na Sim. TV, tô falando no processo. que Essa realmente menina não tem nem vai condição influenciar. de trabalhar mais com isso. Ela vê que ela tá nitidamente perturbada. Uma Não, pena, porque ela é, tem muito bom. talento. Ela é muito boa. E tem outras coisas também, porque ela fala também, gente, outros casos e outras coisas aconteceram, tipo o caso que ela tava falando do Luan Santana, que ela, tipo assim, É agarrou- combinado. foi tudo roteirizado, ele sabia de tudo, foi tudo, tipo assim, os seguranças eram atores. Sim. Então, o que foi combinado com ela na cena ali do Otávio Mesquita foi exatamente ela só ajudar ele a sair, a virar Sim, ele a corda. e tirar ele ali da corda. E aí que tudo aquilo que aconteceu não foi nada, né, combinado. O que ele é mentiu diferente. também, né? Porque ele entrou ao vivo aqui com a gente no telefone e eu falei, pô, Otávio, que não sei o que. Ele falou assim, tudo era roteirizado. Ele disse que essa cena era roteirizada. E aí ela chegou e disse, combinada com quem? Porque comigo não foi. Né? Então, E o Danilo falou, ele é um velho, a palavra do Danilo, um velho escroto, que todo mundo tem Ninguém gosta pavor dele. no off, e aí ele deixou porque era aniversário de não sei quantos anos dele na televisão, e ele já tinha sido filho da puta do Danilo, o Danilo deixou assim mesmo. Tanto que ele nem entrou pro ensaio, ele só chegou na hora de gravar e tchau. Uhum. Nossa. E a galera defendendo E ele. é uma coisa que sempre foi lido como sem noção e sempre foi lido como um homem pau no cu a vida A inteira. vida inteira, sempre. Na vida inteira teve uma fama. ele tem essas brincadeiras, mas assim, né? Tá errado. Se for pra justiça, se tiver que ser punido, tá tudo certo. Eu digo o seguinte, mas ele é um cara de brincadeiras inconvenientes. Ele já fez até com amigos meus aqui na Essa Record. geração é do- Não, ele vem daquela história que vale tudo e tal. Não acredito que ele... Tá tudo errado, mas não acredito que ele tenha tido a intenção de tal. Mas na cabeça de sem noção, tiozão doidão, que nem disse o Danilo, ele acha que era normal e que ela está exagerando. Mas é aí que entra aí aquela que coisa, tá, Bruno, que a tá gente sendo tava engraçado falando também. de que múltiplas coisas podem ser verdade. Eu acredito de verdade que a pessoa não. Ele não fez tem essa com noção dom. da Ela tem gravidade, noção. né? Ele não tem noção, pra ele Porque foi homem uma não grande tinha. piada. Porque homens nunca foram confrontados com nada. Agora por vocês vivem isso. falando aí da epidemia de solidão masculina. Isso tudo é desconforto. O homem não tá passando nada que a mulher historicamente passou na Terra, na socialização dela. Exatamente. Entendeu? De pessoas definindo nossos corpos, nossa mente, cartão de crédito, se a gente pode votar, o nosso tempo, nosso trabalho. O que os homens estão sofrendo hoje em dia, com um pouco do feminismo chegando, principalmente com as redes sociais, é um desconforto em ser homem. Eles estão se sentindo, tipo, pela primeira vez sendo, tipo assim, Os questionados. privilégios não foram tirados. Não foram tirados. Eles Não. estão só começando a ser questionados de algumas coisas. Eles já O privilégio continua ali, ser homem continua sendo bom, principalmente se você é um homem poderoso e branco. Só que agora você escuta falar da boca de terceiros que você é um escroto. Aí eles estão. Você tá Aí ele entendendo? fica assim, uai, mas a minha vida inteira nunca falaram isso pra mim, isso tá errado, eu fiz isso sempre. Mas tá. Só só que ele isso. nunca foi confrontado. Mas entendeu? sabe o que é É perigoso? tipo ser o Ken no filme da Barbie. É. Essa que é a diferença. Um mundo